4:35. Só que Deus tem falado conosco esses dias e eu quero dar continuidade naquilo que Deus está falando. Marcos 4:35. Quem encontrou, diga amém. O texto diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram-se como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuindo de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Curva tua cabeça, Senhor Deus Pai, fala conosco nessa noite com a sua poderosa e gloriosa palavra. Fala conosco naquilo que queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Eu te peço e te agradeço desde já, no nome de Jesus. Diga amém. Amém. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus tem uma palavra no teu coração. Neste capítulo que nós fizemos menção, os discípulos de Jesus, e também juntamente com uma grande multidão, já estavam vivendo grandes experiências com Deus. Repito, já estavam vivendo grandes experiências com Deus. Experiências essas baseadas nos ensinos de Jesus. Experiências de ouvir Jesus falar, de ouvir Jesus pregar, de ouvir Jesus ensinar. Jesus, quando o texto, no versículo de número 35, começa dizendo: naquele dia, está falando de um longo dia de ensinamento. Jesus vai ensinar a respeito da parábola do semeador, da parábola da candeia, da parábola da semente. Jesus vai falar a respeito da parábola do grão de mostarda. Jesus vai dar diversos ensinamentos para os discípulos. Então é um dia de experiência, é um dia de aprendizado, é um dia de aprendizado. E é nesse dia, sendo já tarde, logo após toda essa onda de ensinamentos, que Jesus vai olhar para os seus discípulos e vai dizer, e vai dar uma ordem: passemos para outra margem, ou passemos para o outro, e passemos para o outro lado. E automaticamente, quando Jesus os convida para passar a margem, para chegar até a outra margem, para passar até o outro lado, automaticamente nós podemos pensar que Jesus está chamando os discípulos para viver novas experiências, porque a experiência que eles estão tendo antes desse texto é uma experiência de ensino, tudo na teoria, Jesus ensinando, Jesus pregando, Jesus falando. E agora Jesus vai chamá-los para viver uma outra experiência mais profunda. E a Bíblia diz no versículo de número 36 que eles, despedindo a multidão, repita assim comigo: eles, despedindo a multidão. Olha só o que o texto diz: o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Então olha só que interessante. Para eles viverem uma nova experiência, eles tiveram que tomar algumas atitudes. E a primeira atitude que eles tiveram que tomar, primeiro, foi ouvir a voz de Jesus. Repita assim: ouvir a voz de Jesus. E segundo, obedecer a voz de Jesus. Eles ouviram e obedeceram. Eles ouviram e obedeceram. O texto deixa bem claro esse detalhe, dizendo que eles despediram, antes de ir, eles despediram a multidão, porque pela multidão, com certeza, Jesus continuaria ali. Pela multidão, com certeza, os discípulos continuariam ali, sim ou não? Então eles despediram a multidão. Por quê? Porque eles ouviram a voz de Jesus e eles decidiram obedecer, para viver algo novo, para viver um novo tempo, para viver algo diferente do outro lado. Vai para o teu irmão e fala assim: para você viver novas experiências com Deus, você vai ter que aprender a se despedir de algumas coisas, a tirar algumas coisas da sua vida, para você viver algo novo da parte de Deus. Jesus nos ensina que muitas vezes, para viver
é bagagem velha. E a Bíblia ensina que tudo que é velho nós precisamos deixar para trás para viver o novo de Deus. Se eu quero viver novas experiências, eu preciso abandonar aquilo que é velho. Se eu quero viver novas experiências, eu preciso me despedir. Eu preciso tirar algumas coisas. Por quê? Eu quero que você entenda. Porque tem certos lugares que Deus vai te colocar, tem certos ambientes que Deus vai te entregar, vai te integrar lá dentro, que você vai ter que tomar novas atitudes. Vai ser necessário você tomar novas ações, novas atitudes, ter uma mudança de mentalidade, ter uma metanoia, mudar o hábito, mudar algumas coisas. Porque no ambiente que eu estou, talvez está tudo favorável, mas para novos ambientes que Deus vai me colocar e vai te colocar, vai ser necessário uma grande mudança. Glória a Deus! Então Jesus vai olhar para os discípulos, dar uma ordem, eles vão acatar, e a Bíblia diz, e eles despedindo a multidão. Então a atitude de despedir a multidão foi de quem? Deles. Se ama. A atitude de despedir a multidão foi deles. Por quê? Porque eles ouviram e decidiram obedecer. E muitas vezes para obedecer a gente vai ter que mandar algumas coisas embora. A gente vai ter que deixar algumas coisas para trás. Não, pastor, mas eu quero. Não, tem coisa que não vai conseguir levar. A multidão dá para isso. Tem coisa que não dá para levar para um novo ambiente. Olha para o teu irmão e fala assim: tem coisa que não dá para levar para nova atmosfera, para novo ambiente que Deus tem preparado para você. Meu Deus. Sabe o que Jesus está ensinando? Tem coisa que a gente vai ter que deixar para trás. Tem coisa que você vai ter que olhar e dar tchau, falar, isso não me convém mais, não tem como isso me acompanhar mais, não tem como, tem coisa que posso falar assim, não, tem coisas que não cabem mais no propósito que Deus tem preparado para você. Tem coisas que não cabem mais no propósito que Deus tem preparado para você. Tem coisas que não vão entrar na nova ambiência que Deus preparou para você. Então Jesus vai olhar para os discípulos, dá uma ordem, dá uma palavra de ordem, eles vão acatar, eles vão obedecer, e eles despedindo a multidão. Por que eles despedem a multidão? Porque eles ouviram a voz de Jesus e eles decidem obedecer para viver o que Jesus tinha preparado para eles. Quem está pegando isso daqui? Diga glória a Deus. Então eu quero que você entenda isso daqui bem rápido. Para nós vivermos novas experiências com Deus, nós vamos ter que nos despedir de algumas coisas. Algumas coisas nós vamos ter que deixar para trás. Às vezes é algum hábito, às vezes é alguma ação, às vezes é pensamentos, às vezes é algumas atitudes, às vezes são coisinhas do dia a dia que a gente acha que está tudo bem. E Jesus está dizendo, para nova vez que eu vou te colocar, vai ser necessário um novo posicionamento. Vai ser necessário um novo posicionamento. Para novo ambiente, é igual um emprego. Quem já trocou de emprego aqui pelo menos uma vez? Quando você muda de emprego, o que acontece? Você não tem que se adequar às coisas, às normas do novo emprego? Sim ou não? Por que quando Jesus prepara uma nova ambiência, prepara um novo lugar, prepara um novo ambiente, a gente acha que vai ser do mesmo jeito que foi no outro ambiente passado? Deixa eu dizer uma coisa, para cada ambiente que Deus prepara, para cada um de nós, tem coisas que nós vamos ter que deixar para trás. Vamos ter que mudar ações, vamos ter que mudar atitudes. Se a gente quer viver um novo, a gente vai ter que tomar algumas atitudes que a gente não tinha tomado até aqui. Olha para o teu irmão e fala assim: quer viver um novo? Se prepare para despedir de algumas coisas, porque tem coisa que não vai caber no novo ambiente. Por exemplo, você trocou de empresa. Tem coisas que você até leva com você, mas tem coisas que você não tem que deixar lá na outra empresa. Se você levar, não vai dar ruim. Por quê? Porque não cabe no outro ambiente. Isso quero que você entenda. Tem coisas que não vai caber no outro ambiente que Deus preparou para você. Você está aí ou não? Tem coisas, pastor Rosângela, que não vai caber no ambiente que Deus tem preparado para nós. Então a gente vai ter que olhar, fazer uma introspecção.
ambientes, eu creio, 2024 daí, eu creio que vai ser um outro tempo nas nossas vidas. Mas para nós vivermos uma nova ambiência, nós vamos ter que tirar algumas coisas, deixar algumas coisas embora. Vamos ter que deixar algumas coisas irem, vamos ter que se respeitar. E a atitude de despedir é de quem está indo. Está pegando ou não? A atitude de despedir, Cauê, é de quem está indo, não é de quem está ficando. Sabe qual é o problema? Que a gente espera as coisas sumirem da nossa vida. Mas Deus está dizendo, a atitude de tirar tem que ser sua. É você que tem que tomar a atitude de tirar da sua vida o que não presta. É você que tem que tomar a atitude de tirar da tua vida o que não cabe para você, mas um novo propósito. De tirar da tua vida tudo que não cabe mais para você nesse novo ambiente que Deus tem preparado para você. Você está ganhando? Quem está disposto a viver o nome de Deus? Quem está disposto a viver o nome de Deus? E tem outro detalhe nesse texto, que o escritor faz questão, Marcos faz questão de colocar, que era naquele dia, também está naquele dia de ensinamento. Só que ele dá um detalhe muito fantástico. Ele diz, sendo já tarde. Já era? Já era? E quando é tarde, a gente pensa que nada mais vai acontecer. Porque quando passa da hora, você pensa, já era, não vai acontecer mais nada. Mas Jesus sempre veio surpreender. Vou repetir para alguém, Jesus veio sempre surpreender. Olha para o teu irmão e fala assim, nunca é tarde para você viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Talvez pode parecer tarde para você, porque você está olhando, está vendo que não tem mais jeito, você olha e vê que não tem mais solução, você olha e percebe que não tem mais como alguma coisa acontecer. Era tarde e Jesus apareceu com algo extraordinário. Então eles vão despedir a multidão, eles vão tirar aquilo que nos presta, eles vão tirar aquilo que atrapalha, que às vezes multidão atrapalha. Então qual que é a ideia aqui? Nós precisamos tirar da para viver o novo ambiente de Deus, nós precisamos tirar toda a nossa vida que nos atrapalha. Quem está entendendo isso aqui? Você está aí ou não? Nós vamos ter que tirar da nossa vida tudo que atrapalha o propósito de Deus. Tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que nos impede de caminhar, nós vamos ter que tirar. Olha para o teu irmão mais uma vez e fala assim, você vai ter que deixar para trás algumas coisas. Não tem como levar junto com você, tem coisa que não vai caber mais. Mas isso que eu estou falando é só para quem está disposto a viver algo novo da parte de Deus. Então eles decidem despedir a multidão, deixar a multidão de lado. Eles deixam a multidão de lado. Eles entram no barco e começam a navegar para o outro lado. Automaticamente nós sabemos muito bem a história de Marcos capítulo de número 5. Tem um demoniado de Gadara esperando Jesus lá do outro lado. Então, Jesus está indo com um propósito. Jesus está indo com um propósito. Então Jesus e os discípulos estão indo com um propósito do outro lado. Qual é o propósito, pastor Cleber? Libertar o demoniado de Gadara. Um homem que estava possesso, que estava em processo de demônios. Esse é o propósito de Jesus, entrar no barco dos discípulos, ir até o outro lado, para a margem, e libertar esse demoniado para que o nome do Senhor fosse glorificado. Esse é o propósito. Então Jesus não entra no barco à toa. Jesus não manda os discípulos entrar no barco à tudo que Jesus faz com propósito. Isso, vamos lá, tudo que Jesus faz com propósito. Jesus faz com propósito. Eles entram no barco e eles estão navegando no meio do propósito. E quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, logo nós entendemos que, quero que você entenda isso, o barco que eles entraram não era um barco igual o Titanic não, amém, irmão? Amém? Não era barco que Titanic não, que era tudo elétrico, pegar o chavinho, não tinha isso não. Era na mão. Quem está entendendo isso daqui? Era na mão, cansava, não tinha motorzinho não, como é hoje bonitinho não. Cansava, Jonas. Cansava, o negócio era estreito. Não era essa tecnologia do jeito que é hoje. Então tinha que pegar, remar até chegar do outro. Só que algo vai acontecer no meio do caminho. O que vai acontecer, pastor? Vai se levantar um grande temporal de vento. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a se encher-se de água. Então vai se levantar um grande temporal de vento. Vai se levantar um grande temporal de vento, e por conta do vento que estava dentro daquela região, o mar vai ficar revolto, e tudo vai ir contra aquele barquinho que Jesus e seus discípulos estavam. Mas não era um barco sem propósito, o barco tinha propósito, os discípulos de Jesus tinham propósito, e o propósito era chegar até o outro. Só
dormia na polpa do barco, sobre o travesseiro. Somente era o piloto do barco. O travesseiro se destinava ao piloto do barco. Então Jesus está dormindo, e aparentemente, para eles, não tem nada acontecendo. Mas quando Jesus está na polpa do barco dormindo, automaticamente Jesus está declarando, automaticamente Jesus está dizendo: eu estou no controle de tudo. Porque o travesseiro não era para qualquer um, era só o piloto do barco que dormia. Então automaticamente Jesus estava no controle desse barco. Então vamos lá, só para você entender. Eles vão despertar Jesus. Jesus vai se levantar, vai repreender o vento e vai dizer: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e houve grande mudança. Mas aqui eu quero pregar, eu quero pegar um gancho que é da diaconisa Rose, que ela pregou na quinta-feira aqui com maestria, pregou com muita graça. Sim ou não, igreja? Pregou com muita graça. Glória a Deus. Esse texto de Filipenses, capítulo 3, guardei. E você não tem noção, moço, quando essa palavra de quinta-feira está dentro do meu coração, e minha esposa sabe disso. A palavra que Jesus vai usar aqui, emudece, é a mesma palavra que Jesus vai usar em Marcos, capítulo 1, versículo 25, quando ele vai tratar com demônios. Repito, a palavra que Jesus vai dizer aqui, emudece, em Marcos capítulo 4, que nós acabamos de ler, em Marcos capítulo 1, versículo 25, é a mesma expressão que Jesus vai usar para lidar com demônios. Para lidar com o quê? Para lidar com o quê? Então automaticamente, quando Jesus manda esse vento se acalmar, e quando ele diz emudece, automaticamente ele detectou o que, pastor? Pergunte o quê? Que tudo que estava por detrás não era natural, mas tudo que estava acontecendo por detrás era espiritual. Jesus entendeu que eram demônios agindo, quero que você entenda, que eram demônios agindo contra o barco deles, se virando contra o barco deles, para que eles não pudessem chegar até o outro lado, para libertar do endemoniado de Gadara. Vocês estão pegando até aqui, sim ou não? Então, automaticamente, essa tempestade, esse vento não foi algo natural, mas foi espiritual. Foi espiritual. Lá no livro de Efésios, capítulo número 10, capítulo número 10, Efésios 6, versículo 10, vai nos mostrar o quê? O HD às vezes estava aqui, mas voltou. Efésios capítulo 6, versículo 10, vai nos ensinar o quê? Que a nossa guerra não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as nossas espirituais. Então, automaticamente, nós entendemos o quê? Que existe uma guerra espiritual por detrás das coisas que nós não estamos vendo. Quem está pegando aqui a diga glória a Deus? Eu quero pegar um link com a palavra que a Lúcia pegou em Filipenses capítulo número 3, quando o apóstolo Paulo ele vai declarar: eu prossigo para o alvo. Ele vai declarar: eu prossigo para o alvo. E quem que é o alvo? Jesus. Isso, quem que é o alvo? Jesus. Não entendi, quem que é o alvo? Jesus. Só que como a Rosa pegou aqui com graça, e eu quero ir por essa mesma linha, o diabo tenta sempre tirar você do foco. Sempre. Sempre tem algo espiritual tentando tirar você do foco. Sempre tem algo espiritual tentando tirar você do alvo, tentando te afastar, tentando fazer você olhar para outras coisas que não sejam verdade. Quem está pegando a letra? Eu quero que você entenda isso. Nós temos um alvo, nosso alvo é Cristo. Mas olha só para quem escreveu esse texto, foi o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo foi um dos homens que disse que carrega no corpo dele as marcas de Cristo. Passou açoite, passou nudez, passou frio, passou inúmeras, passou naufrágio, passou por inúmeras coisas que vieram sobre ele para tirar ele do alvo, para tirar do foco dele. Mas mesmo assim ele continuava dizendo: eu prossigo para o alvo. E Filipenses, capítulo número 3, no livro de Filipenses, o apóstolo Paulo não estava numa condição muito boa, uma condição bacana, não estava vivendo mil maravilhas em um palácio escrevendo essa carta, ou esta epístola. A história vai nos contar que o apóstolo Paulo ele estava aprisionado, ele estava preso enquanto ele escrevia a carta. Sabe o que é interessante? O apóstolo Márcio, mas ele sabe disso. No livro na epístola aos Filipenses, vai aparecer pelo menos 16 vezes. Repito, vai aparecer pelo menos 16 vezes a palavra alegria. A palavra o quê? Alegria. A palavra o quê? Alegria. Mas o contexto de Paulo não é um contexto
contexto alegre. Ele está preso, é um contexto alegre? Não. É um contexto alegre? Não. Ele está aprisionado, automaticamente é um contexto triste, não é um contexto alegre. Só que o apóstolo Paulo está nos ensinando que independente da situação, nada pode tirar eu e você do nosso alvo. Olha para o teu irmão e fala assim: nosso alvo precisa permanecer. Sabe o que é interessante? Voltando a este texto, nós acabamos de entender que existe uma guerra espiritual de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Sim ou não? Deus chamou todo mundo que está aqui para um propósito. Repito, Deus chamou todo mundo que está aqui para um propósito. Olha para o teu irmão e fala assim: você tem um propósito. Deus te chamou para entrar no barco, para navegar para o outro lado, para viver aquilo que Ele tinha preparado para você. Não há para você pegar. E no meio do caminho, levanta esse vento, levanta esse mar revolto, que nós já sabemos que eram demônios. Era o que, gente? Era algo natural? Era algo espiritual que se levantaram também. Mas olha só que interessante. Por que se, agora começa a pegar bem rápido. Por que se levantaram contra eles? Pergunte por que, pastor? Porque eles tinham um propósito. Pastor, não estou entendendo. Olha para esse crente que está lá com todo carinho e respeito e diga assim: o diabo não se levanta contra qualquer um. Você está aí ou não? O diabo só se levanta contra alguém que tem propósito. Você está aí ou não, gente? Você está aí ou não? O diabo só se levanta contra alguém que tem propósito. O vento veio no barco de quem tinha propósito. Você está aí não, gente? A situação difícil apareceu para quem tinha propósito. Sabe por que você entende aqui? Em nome de Jesus, entenda essa palavra. O diabo não se levanta, o inferno não se levanta contra quem não está fazendo nada. Você está aí ou não? O diabo, o inferno não se levanta contra alguém que ninguém está fazendo nada. Vou repetir novamente: o inferno não se levanta contra quem está sem fazer nada. O inferno só se levanta, contra quem está fazendo a vontade de Deus. O diabo só se levanta contra quem está, com aquela pessoa que está diante do propósito, realizando aquilo que Deus mandou realizar. Porque cá entre nós, os discípulos desobedeceram ou obedeceram a Deus? Os discípulos desobedeceram ou obedeceram a palavra de Jesus? Então eles não estão em desobediência, eles estão em obediência. Quem concorda? Glória a Deus. Glória a Deus. Você está aí ou não? Luciana, o diabo ele não se levanta contra alguém que está fazendo, contra as pessoas que não estão fazendo nada. O inferno não se levanta com pessoas que não têm nada para oferecer, pessoas que não estão fazendo nada. Sabe aquele tipo de gente que não está cumprindo o propósito, está fazendo tudo do jeito? O inferno tem que se levantar, porque a pessoa já está do jeito que ele quer. Agora olha para o teu irmão e fala assim: agora se está se levantando, é sinal que você está no caminho certo. Se o inferno se levanta, é porque você está no caminho certo. É porque você está no propósito de Deus. Porque quem não está no propósito, já falou: você está comigo? Sim ou não? Quem está comigo? Diga amém. Bruno, Larissa, já parou para pensar? Pastor Lucas, Cid, já parou para pensar que quem não está vivendo o propósito nunca conta. A pessoa assim nunca está passando por vento. A pessoa nunca passa por vento, por luta. Parece que a pessoa sempre vem. Por quê? Não está fazendo nada. É verdade. O vento, não quer dizer nada. O vento não se levanta para quem não está fazendo nada, não. O vento se levanta para quem está seguindo o propósito que Deus está. Glória a Deus. O vento não vai se levantar em qualquer barco. O vento vai se levantar no barco que tinha um propósito. Você está aí? A pessoa que fica sem fazer nada, o dia inteiro em casa, passa por vento, não passa nada. Não passa por vento, não passa por luz, não passa nada. Porque ele não está fazendo nada. Agora é para o teu irmão e fala assim: se você estiver fazendo alguma coisa, tem alguém comigo aí, sim ou não? Glória a Deus. Se vocês decidirem se posicionar, parece que acabou o sossego. É verdade.
Parece que o mundo vira contra você, mas na verdade não é que o mundo vira contra você. A grande verdade é que existe uma batalha espiritual por detrás tentando tirar você do propósito. Eu quero que você entenda isso. Existe uma batalha espiritual tentando tirar você do propósito, tentando tirar você do alvo. Quem está falando a respeito de alvo é o apóstolo Paulo, sim ou não? Olha o tanto, Érica, Lindomar, olha o tanto de processo que ele passou para falar isso. E mesmo preso, ele continuou dizendo: eu continuo prosseguindo para o alvo. Sabe qual que é o nosso mal? Pergunte qual. A gente deixa tudo tirar a gente do nosso propósito. E Deus estabeleceu. Não pode. A gente não pode. A gente precisa entender que se estão se levantando, se o vento se levantou, se o mar está revolto, é sinal que eu estou no caminho certo. Olha para o teu irmão e fala assim: se está no meio do processo, é sinal que você está no caminho certo. Fala para o teu irmão, fala para alguém, fala para quem está do teu lado, é sinal que você está no caminho certo. Fala para o teu irmão: se o vento está sobrando, é sinal que você está no caminho certo. Se o mar está revolto, é sinal que você está no caminho certo. Quem pode levantar a mão para pegar essa palavra? O diabo está tentando preparar de tudo quanto é jeito. O diabo está tentando te desestruturar de tudo quanto é jeito. Por quê? Simplesmente porque você abraçou o propósito. Você está aí ou não? Pastor Cleber, por que é uma luta muito grande? Por que o diabo luta contra a minha vida? Por que o diabo se vira? Porque você decidiu abraçar o propósito. O diabo não luta contra quem não quer abraçar o propósito de Deus. A inferno só se vira contra pessoas que decidiram. Falou: eu vou abraçar, eu vou entrar no barco, eu vou passar para o outro lado. Glória a Deus. Entendeu, meu pastor? Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Faz sentido, meu pastor? Jennifer, Jonas, o diabo não vai se levantar contra quem não abraça o propósito, porque para ele já está do jeito que quer. Agora abraça o propósito para ver o que vai acontecer. Mas olha para o teu irmão e fala assim: para toda batalha espiritual existe uma estratégia de Deus para você vencer. Você está aí ou não? Levanta sua mão para receber essa palavra. Para toda batalha espiritual existe uma estratégia de Deus para você vencer. Porque o inferno só se levanta contra alguém que está no posicionamento. O inferno não se levanta contra qualquer pessoa. Talvez eu estou pregando para alguém que o inferno se levantou e investiu pesado contra você. Eu tenho uma notícia: você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Pastor Cleber, eu obedeci a Deus e o vento se levantou. Você está no caminho certo. Pastor Cleber, eu decidi abraçar o propósito, mas o mar carregou. Tem uma notícia para alguém: você está no caminho certo. Jesus não prometeu que ia ser tudo mar de rosa. Se alguém falou para você que ia ser tudo mar de rosa, mentiu. Quando o pastor Lucas pregou outra vez aqui, ele disse o que Jesus disse: quem quer vir a mim tem que vir a nós. Ou seja, o mesmo caminho que eu trilhei, você vai ter que trilhar. Não tem como fugir dessa trilha. Você está aí ou não? O que eu estou querendo dizer, gente, é que existe uma força espiritual tentando tirar você do propósito em todo momento. Existe uma força espiritual tentando arrancar você da igreja em todo momento. Existe uma força maligna do demônio, do cão, do rei das trevas, tentando tirar você do propósito em todo momento. Glória a Deus. Essa guerra que eles estão enfrentando nesse barco não é algo natural, é algo espiritual. É algo espiritual. E a gente precisa ter discernimento para discernir o que é espiritual e o que não é, porque não tem como eu lutar com ferramenta carnal, não tem como eu lutar guerra espiritual com ferramenta carnal. Guerra espiritual se luta com ferramenta espiritual. Você está aí ou não? Então é uma luta muito grande em todo momento, do diabo, do inferno tentando tirarmos do propósito em todo momento, tentando tirar a gente do alvo em todo momento. Tem situações que acontecem na minha, na tua vida, que é espiritual. Você sabia disso ou não? Que é o diabo tentando arrancar a gente do propósito, de tudo quanto é jeito, Camilo, tentando tirar a gente do propósito de tudo quanto é jeito. Mas quando Jesus se levanta para repreender, Jesus entende que é algo espiritual, que não é algo carnal.
Jesus vai usar ferramentas espirituais para repreender aqueles demônios que tinham se levantado contra aquele barco que tinha propósito. Glória a Deus. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas essa palavra eu quero deixar para você em nome de Jesus. Pastor, está acontecendo tudo isso na minha vida. Eu tenho uma notícia de Deus. Continua porque você está no caminho certo. Continua porque você está no caminho certo. O inferno não se levanta quando alguém não está fazendo nada. Sabe o que o diabo quer? O inferno quer para te ver. Quer deixar a gente sem fazer nada. Porque se ele deixar a gente sem fazer nada, o reino não ganha. Olha para o teu irmão e fala assim: tudo o diabo quer é deixar você parado sem nada. Você está ligando? É forte, aleluia. Ele quer deixar você sem preocupação, sem nada. Mas por que quando você abraça o propósito parece que vem tudo contra você? É porque ele sabe, reconhece a ameaça que você é. Vou repetir: o inferno sabe a ameaça que você é para eles. Por isso que ele investe tanto para acabar com você. Por isso que ele investe tanto para tirar você do propósito que Deus te colocou. Quem está pegando isso daqui? Glória a Deus. Olha para o teu irmão e fala assim: o inferno sabe a ameaça que você é. Por isso que ele investe em você, para tentar te parar, para tentar te tirar do propósito de tudo quanto é vida. Quem está entendendo isso daqui? Quem está entendendo, gente? Vou repetir de novo: quem está entendendo isso daqui? Só que Jesus estava no barco. Vou repetir: Glória a Deus. Jesus estava no Barco. Olha para o teu irmão e fala assim: é um detalhe simples, É um detalhe simples. mas que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Jesus estava no Barco. Ou seja, Jesus estava no meio do propósito daqueles que abraçaram o propósito. Jesus estava no meio da caminhada daqueles que abraçaram o propósito. Sabe o que é interessante? O vento vem, Meu. o mar fica revolto, mas o barco afunda. Não. Por quê? Sabe qual que é o problema? É que a gente olha muito para o vento. Sabe qual é o problema? A gente olha muito para o vento, a gente olha muito para o mar, a gente olha muito para os problemas. Esquece que aquele que nos chamou está no barco junto com a gente. Você está aí ou não? Você está aí ou não? Vou repetir isso aqui de novo. O nosso problema é que a gente olha muito para os problemas, olha muito para o vento, olha muito para a dificuldade, olha para o mar revolto, olha para a água que está dentro do barco, só que a gente esquece que ele está no barco junto com a gente. Olha para o teu irmão e fala assim: você precisa entender. Pega na mão do teu irmão, chacoalha ele e diga assim: você precisa entender que tem alguém no barco junto com você. Fala para o teu irmão: para de ter medo do vento. Fala para o teu irmão: para de ter medo do mar. Para de ter medo da tempestade. Olha para quem está no barco junto com você. Olha para quem está pegando essa palavra. O problema nosso é que a gente só foca no problema, a gente só foca na dificuldade, de vez olhar para aquele que é maior do que o outro. Sabe o que Deus está dizendo para alguém que eu estou aqui?
tem esse problema na nossa vida. A gente olha e foca muito no vento, esquece quem está no barco. É verdade. Olha para o teu irmão e fala assim, com todo respeito e carinho. Olha para o teu irmão e fala assim, ô cabeção. Fala para ele, cabeção. Você está focando só no vento. Você está focando só no mar revolto. O cabeção nunca aí. Só que você está esquecendo de olhar para quem mandou você entrar no barco. Posso falar uma coisa? Sabe qual é o nosso problema? A gente acha que Jesus nos chamou para a gente morrer no barco afogado. É verdade. Olha aí. Posso falar? Sim ou não? Sim. Você acha mesmo que Deus te chamou para você morrer no meio do barco? Para você morrer no meio? Ah não, Jesus me chamou para morrer. Você te dá a cabeça isso? Quem enfiou esse sistema na sua cabeça? Olha para o teu irmão e fala assim, é com você. É com você também que está em casa. Quem colocou na sua cabeça que Jesus vai te chamar para você morrer no meio do caminho? Ah não, Jesus me chamou e vai deixar eu sofrer. Quem disse? Quem mentiu para você, pelo amor de Deus? Fala que nós vamos atrás. Na oração. Aleluia. Aí que é um camarada 2 metros, né? Na oração. Quem falou para você? Jesus chamou alguém para morrer no meio do caminho. É verdade, olha aí. E sabe o que vai acontecer? Os discípulos, sabe o que vai acontecer? Os discípulos vão ficar desesperados. Desesperados. Olha para o teu irmão e fala assim, igual você. Vai ficar desesperados. Igual eu, às vezes também fico. Sabe por quê? Eles ficam desesperados porque estão olhando para o lugar errado. E quando você olha para o lugar errado, dá medo. Quando você olha para o lugar errado, sabe qual é o nosso problema? É só mudar para onde você está olhando. Olha para o teu irmão e fala assim, muda a sua visão. Muda para onde você está olhando, para quem não deve olhar. Lembra Jesus, gente? Foi subir no monte para orar. Subiu para orar, deu ordem para os discípulos para entrar no barco e ir para o outro lado, outra passagem. Os discípulos estão lá, está acontecendo uma grande tempestade, a mesma coisa. Jesus vai andando sobre o mar. Jesus chega lá, eles gritam lá, fantasma. Aí Jesus manda. Aí Pedro vai dizer, se é o Senhor mesmo, manda ir ter contigo. Aí ele vai olhar para Pedro e vai dizer, então vem, Pedro vai. Pedro está caminhando sobre as águas, bonitinho, se ama. Está caminhando sobre as águas, bonitinho. Assim, enquanto ele olha para você guarda isso. Enquanto ele olha para Jesus, ele consegue caminhar sobre as águas. Meu Deus. Mas quando ele olha para o vento, meu Deus. Meu Deus. E para piorar a situação, só para deixar você pensando, você vem para a escola bíblica, ele é um pescador, está afundando. Eita! Pescador afundando. Meu Deus! Quem pegou o pessoal bíblica? Glória a É um Deus! pescador, mas estava afundando. Por quê? Deixou de olhar para quem saiu do alvo. Olha para o teu irmão e fala assim, toda vez que você tira os olhos do alvo, você corre um grande risco de afundar no meio do caminho. Meu Deus! Você está aí ou não, gente? Você corre um grande risco de afundar no meio do caminho quando você tira o foco de quem não é para tirar. Eu quero que você entenda isso. Jesus deu. Sabe o que Jesus vai dizer para eles? Pergunte o quê? Jesus não vai dizer assim, oh meus filhos, vocês estão bem, papai ama vocês. Não está escrito isso aí. Fala a verdade, depois desse reboliço todo, você não espera, oh meus filhos, vocês estão bem, ficaram com medo. Sabe que Jesus vai olhar para eles e falar, homens de pequena fé. Em outras palavras, sabe o que Jesus estava dizendo? Eu não falei que a gente ia chegar do outro lado? Se Jesus deu a ordem que você vai chegar com vento ou sem vento, você chega. Olha para o teu irmão e fala assim, não foca no vento, foca na palavra que ele liberou. Você pegou não? Sabe qual é o problema? A gente foca mais nos problemas do que na palavra que ele liberou atrás. E a palavra foi, ide e passemos para o outro.
nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha para o teu irmão e fala assim: o outro lado te espera. Não, olha para o teu irmão e fala assim: é com você mesmo. O outro lado te espera. Fala para o teu irmão: é tempo de abraçar o propósito. Só vive o novo quem abraça o propósito. Quem está pegando isso daqui, gente? Só vive o novo de Deus quem decide abraçar o propósito. Eu estou pregando para alguém nessa noite. Deus está dizendo: abraça o propósito. É que o irmão fala assim: abraça o propósito. Aquele que te chamou é fiel para ir com você até o final. Aquele que te chamou, aquele que te escolheu é fiel para te ajudar no meio das tempestades da vida. Vou repetir: ele é poderoso para te ajudar no meio das tempestades da vida, no meio dos vendavais, no meio dos temporais que aparecem sobre as nossas vidas. Aquele que te chamou é poderoso para jogar todo mal por terra. Aquele que te chamou é poderoso para te dar vitória. Quem está pegando essa palavra, gente? Eu estou pegando para alguém dizendo: aquele que te chamou ele é poderoso para te dar livramento. Ele é poderoso para te guardar. Não, eu vou morrer, não vai morrer nada, meu filho. Se posiciona. Se ele te chamou, ele vai te ajudar. Pega na mão do teu irmão e fala assim: se ele te chamou, ele vai te ajudar. Fala pro teu irmão: se ele te chamou, ele vai te ajudar. Fala. Se ele te chamou, ele vai te ajudar. Se ele te chamou, ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Ele vai te ajudar. Pastor, eu estou vivendo uma prova terrível. Ele vai te ajudar. Pastor, estou passando por um método. Ele vai te ajudar. Pastor, estou passando por uma crise espiritual. Ele vai te ajudar. Ele não vai abandonar você no meio desse barco. Quem sente Deus aqui? Estou pegando para alguém dizendo: ele não vai te abandonar no meio desse barco. Diga para 2 pessoas: Deus não vai te abandonar no meio desse barco. Deus não vai te abandonar no meio desse barco. Você vai chegar até onde Deus te prometeu. Eu estou pregando para pessoas que têm promessa. Quem pode levantar a mão agora? Eu estou pregando para uma igreja que tem promessa. Eu estou pregando para um povo que carrega uma promessa da parte de Deus. Por isso os vendavais, filho. Por isso os temporais da vida. Por isso as crises. Por isso os ventos. Por isso as dificuldades. Porque você carrega uma promessa da parte de Deus. Mas eu vou pregar para alguém nesse domingo com uma palavra profética. E a palavra é: nada vai impedir a promessa de Deus acontecer na tua história. Nada vai impedir quem acredita nisso. Nada vai impedir a promessa de Deus acontecer na tua vida. Nada vai impedir a promessa de Deus acontecer na tua história. Nada vai impedir a promessa de Deus acontecer na tua casa. Nada vai impedir a promessa de Deus. Nada vai impedir a promessa de Deus sobre a tua família. Pastor, mas está difícil. Mas se ele prometeu, vai acontecer. Quem pega essa palavra? Pastor, está difícil minha casa. Se ele prometeu, fica tranquilo, vai acontecer. Pastor, ele falou que eu vou passar pela porta. E que é porta de excelência, mas a porta está fechada. Se ele falou, vai acontecer. Se eu estivesse no seu lugar, eu estava dando glória a Deus pegando essa palavra. Pastor, Deus me prometeu que eu vou viver algo extraordinário. Mas agora eu não estou vivendo nada. No tempo certo, vai acontecer. Bate na mão de alguém e diga: o que Deus te prometeu. O que Deus te prometeu vai acontecer. O diabo queira ou não, o inferno queira ou não, você vai chegar do outro lado. Você vai pisar no meio do ambiente. O nome do Senhor vai ser só quem vai chegar do outro lado. Deixa eu ver. Eu não estou aqui para mentir para você. Vai ter impedimento? Vai ter impedimento? Não é mentirosa. Vai ter impedimento? Vai assim, ó. Vai ter barreira? Vai ter perseguição? Meu Deus! Vai ter disso? Vai ter pedrada? Vai ter um monte
Mas ele me prometeu que eu vou chegar. Mas estão falando, deixa. Quando eles estão parando para falar, eu estou indo, eu estou chegando já. Pegou não? Pastor, estão falando que eu estou chegando. Pastor, estão falando do Senhor. Deixa eu estou seguindo. Enquanto eles estão parando para falar, eu estou alcançando cada vez mais rápido. Então eu não estou aqui para te cegar, não estou aqui para te prometer que vai ser tudo mais de rosa. Vai ter impedimento sim. Na vida de quem tem propósito, vai ter impedimento para tentar te parar. Mas quando os impedimentos chegarem, entenda, eu estou no caminho certo, senão eu tenho propósito. O vento chega para qualquer um. O vento chega para quem está em casa, você não vai fazer nada. O vento só chega para quem decidiu se posicionar. Para quem entrou na brecha, para quem entrou no posicionamento de Deus. Você pegou ou não? Impedimento, tudo isso que eu falei, vai ter, sim ou não? Mas você vai chegar. Olha para o teu irmão e fala assim: o que importa? Você vai chegar. Mas e as coisas que eu passar, pastor? O que vai acontecer? Quando você chegar lá do outro lado, tudo que você passou, sabe o que vai acontecer? Pergunte quem? Vai virar tudo testemunho. Olha para o teu irmão e fala assim: tudo que você passou vai virar testemunho. Você vai chegar do outro lado e vai dizer: sabe o vento? Já passou por ele, ele não me venceu. Sabe o mar? Estava errado, mas ele não me venceu. Sabe a prova? Tentou me parar, mas ela não me parou. Sabe a dificuldade? Tentou me arrancar da igreja, mas quanto mais tentava me arrancar, mais eu estava entrando, mais eu estava fazendo. Eu estou pegando para alguém dizendo: esse processo vai virar um grande testemunho. Pega na mão de alguém e diga: esse processo vai virar um grande testemunho. Esse processo vai virar um grande testemunho. Venha acreditar, gloriar Jesus. Quem toma posse dessa palavra? Diga assim comigo: vai virar testemunho. E se vai virar testemunha, é porque você vai contar. E se você vai contar, é porque você não vai morrer. Você não vai morrer. 2024 está aí. Um ano que nós vivemos coisas extraordinárias e coisas novas da parte de Deus. Quem pegou essa palavra? Tem alguém que estava afastado no serviço do Senhor? Você ouviu essa palavra? Você estava afastado. Você se afastou do caminho do Senhor. Você se afastou da igreja. E hoje você deseja se reconciliar com o Senhor. Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém que deseja se reconciliar com o Senhor? Tem alguém que deseja se reconciliar com o Senhor? Não tem ninguém, todo mundo na bênção, então diga glória a Deus. Meus irmãos, chegou um momento muito especial.